Esses dois guards sofreram um pouquinho contra a fisicalidade. Armstead não chega nem a linha de scrimmage. Vai de novo o Christian McCaffrey. Dessa vez a porta fechada. Toma a bola do Karlafti. Patrick Mahomes, vem o Bolsa. Foge do sec. Tá vivo o Mahomes, mas vai ser derrubado. Pressão pro Mahomes. O snap é baixo. Vem o passe, ele encontra. Ganha mais 5 jardas aqui. Você já consegue arriscar um field goal pelo menos para empatar o jogo. Mas sobre o que eles estão falando? Se você já ficou perdido assistindo um jogo de futebol americano, assim como ele, não se preocupe. Eu já passei por isso, então hoje eu trago para você esse guia básico para iniciantes na NFL. E como funciona a estrutura do jogo? Cada time possui 11 jogadores. Existe o time do ataque, o time da defesa e o Special Teams. O Special Teams geralmente é usado para quando tem uma jogada de chute, uma jogada de retorno, uma jogada de field goal. O jogo é dividido em 4 quartos, cada quarto possui 15 minutos. Entre o segundo e o terceiro quarto existe uma pausa de 12 minutos. Durante o jogo do Super Bowl, afinal, é nesse momento que acontece o show do intervalo. E qual é o objetivo do jogo? O futebol americano é um jogo de conquista de territórios, onde o time do ataque tenta levar a bola até a endzone do adversário para fazer um touchdown. Já o time que está defendendo tenta impedir esse avanço e recuperar a posse da bola. O primeiro conceito que eu quero trazer para vocês é a linha de scrimmage. A linha de scrimmage é aquela linha amarela que aparece durante a transmissão. É nela que acontece o snap, o início da jogada. O time que possui a bola tem 4 chances, que são chamadas de downs ou descidas, para avançar 10 jardas. Se caso ele avançar essas 10 jardas, ele renova para mais 4 tentativas. Você vai ver durante a transmissão que na primeira jogada vai aparecer na tela, primeira para 10, ou seja, primeira chance para avançar 10 jardas. Se nessa jogada o time avançar 8 jardas, você vai ver que na jogada seguinte vai aparecer segunda chance para andar 2 jardas. Agora, se na primeira tentativa o time recuar 5 jardas, a segunda jogada vai ser a segunda chance para andar 15 jardas. Acumula as jardas. E se o time que está no ataque chega na quarta descida, ele tem 2 opções. A primeira é chutar a bola o mais longe possível para devolver para o adversário. Isso se chama punch. A segunda opção é tentar uma jogada para avançar as jardas faltantes. Se o time arriscar essa jogada e não conseguir o avanço, isso se chama turnover on downs. E como funciona a pontuação em um jogo da NFL? A pontuação mais famosa é o touchdown. Ela vale 6 pontos. É quando o time de ataque consegue fazer com que a bola chegue na endzone do time adversário, seja através de um passe ou de uma corrida. Após o touchdown, o time tem que escolher entre chutar um extra point, que vale 1 ponto, ou tentar uma nova jogada para fazer um novo mini touchdown, e ele vale 2 pontos. O time pode escolher chutar a bola durante a quarta descida. Isso se chama field goal e ele vale 3 pontos. Algumas vezes o time está muito longe para conseguir renovar as descidas e ele prefere chutar a bola ao gol para fazer 3 pontos. A última pontuação é o safety, que é quando o jogador de ataque está dentro da própria endzone e o jogador da defesa derruba ele com a bola ali. Isso gera 2 pontos para o time da defesa. E alguns termos que você vai ver em todos os jogos. O mais famoso é o pocket, que é como se fosse um bolsão que o time de ataque faz para que o quarterback tenha tempo de analisar o campo e fazer o passe. Se caso o time da defesa se infiltrar no pocket e derrubar o quarterback, isso se chama sack. Uma regra importante dos jogos da NFL: só pode ser feito um passe para frente em cada jogada. Passes laterais ou passes para trás são ilimitados. Uma coisa que pode confundir as pessoas que estão começando a acompanhar os jogos da NFL é o cronômetro.
Algumas vezes ele para, algumas vezes ele continua andando. Então eu vou explicar os momentos em que ele para. Primeiro é quando há um passe incompleto, ou seja, o quarterback tentou fazer um passe e o recebedor não conseguiu segurar a bola. Aí é pausado o tempo. Quando o jogador corre com a bola para o lado de fora do campo, sai pela lateral, o tempo também é pausado. Os times podem pedir tempo, timeouts. Então, quando pega um timeout, o tempo também é parado. As mudanças de posse de bola também param o tempo. Então, quando o time chuta um punch, o tempo está pausado para começar uma nova jogada depois. Revisão de jogada. Quando os árbitros pausam o jogo para revisar uma marcação de campo. O importante é que no segundo quarto e no quarto quarto existe o 2-minute warning, que é uma pausa que eles fazem para que os times possam rever as estratégias e também para ter o comercial da TV. No futebol americano, os técnicos podem desafiar as jogadas, ou seja, ele vai jogar uma flanela vermelha indicando que não concorda com a marcação do árbitro. A jogada é revista. Se o desafio for aceito, a jogada vai ser corrigida. Se o técnico perder o desafio, o time perde um dos pedidos de tempo disponíveis. Um fato curioso é que no jogo de futebol americano há poucos empates. Normalmente eles acontecem na fase de grupos ou a temporada regular, como é chamado. E como que funciona? Se um jogo termina empatado no tempo normal, há uma prorrogação de 10 minutos. Se ao final desse tempo extra ninguém tiver pontuado o suficiente para desempatar o jogo termina empatado. Agora, durante os playoffs ou período de mata-mata, não tem empate. Os times vão jogando e a cada vez que termina o jogo empatado, é acrescentado uma prorrogação. Se ao final dessa prorrogação não tem um ganhador, é acrescentado mais uma e mais uma, até alguém conseguir a vitória. O futebol americano é um esporte de contato e de força. Here's McGloin on second and 15, and that is an all-league smack. The football comes loose, and they are still going. David Bass on the recovery, and he returns it to the house. It was Sean Spence who just... E como são marcadas faltas nesse jogo? Normalmente você vai ver que os árbitros jogam uma flanela amarela dentro do campo. I'm gonna give it right back. Ou os árbitros da lateral podem jogar o boné. Isso indica que há uma falta na jogada. Isso não significa que a jogada vai ser parada imediatamente. Ela vai ser finalizada e após isso o lance vai ser analisado. E um detalhe importante aqui: se o time que sofreu a falta fizer uma jogada boa, como um grande avanço ou até mesmo um touchdown, ele pode declinar da penalidade e ficar com o resultado da jogada. Agora, se a falta for vantajosa para aquele time que sofreu a irregularidade, ele aceita a penalidade e a jogada ou é refeita ou o avanço é aplicado conforme a regra da infração. Essa dinâmica traz uma estratégia interessante porque em alguns momentos o time vai preferir abrir mão da falta, em outros momentos ele vai preferir o avanço ou o recuo daquela falta. E quais são as principais faltas no jogo de futebol americano? A primeira delas é o holding. É quando um jogador segura o outro. Defensive hold on Hankins. Right. And right now, the 49er fans are saying, "Wait a minute, early in the game, you should..." O jogador ele pode bloquear o adversário com as mãos espalmadas, mas ele não pode fechá-las segurando a camisa ou a gola. Isso é considerado holding ou segurado. Outra falta que geralmente acontece é o pass interference, ou interferência de passe. Rolling to the left, looks long down the field, and contact, and a flag comes in. There he is, Davis, number 11, running Lawson behind him, and he gets hands on him deep into the route. They're going to end up calling that, so that Davis goes to the ground. It is one of those things where Lawson contacted him and frankly didn't need to. Number 24 defense. É quando o recebedor está correndo para receber a bola
e o adversário vem, empurra, puxa, atrapalha ele de alguma forma irregular, tendo um contato com ele. O adversário ele pode proteger, tentar interceptar a bola, mas ele não pode segurar o recebedor. Isso é interferência de passe. Offside. Esse daqui é quando eles estão na linha de scrimmage para começar a jogada e um jogador acaba avançando antes de acontecer o snap, o começo da jogada. Top of the screen. That's not even close. Derek Barnett, a little too early to the party. Offside, defense, number 96. Isso é considerado um offside. Personal foul, ou falta pessoal. Isso acontece quando há um contato ilegal entre dois jogadores, ou até mesmo uma agressão de um contra o outro. Nichols with the second shot, coming at Ryan Jensen. Wait, he did it first, no. Personal foul, unnecessary roughness. Defense number 98 threw a punch. He's been disqualified. Outro conceito importante que eu quero trazer para vocês é o turnover, ou seja, quando há a mudança da posse de bola. Isso pode acontecer de 3 formas. A primeira é quando o ataque não avança as 10 jardas nas 4 tentativas. Isso se chama turnover on downs. Quando a defesa intercepta o passe, ou seja, o quarterback lança a bola e quem acaba pegando é o defensor. Então há uma mudança na posse de bola. Ou quando o ataque sofre um fumble, ou seja, quem está com a bola derruba ela antes de acabar a jogada e o time adversário consegue pegar a bola. Também há a troca da posse de bola nesse momento. He's going to fumble the football. This is what Reggie White used to do to people, forklift them and just... Viu só? Com esses conceitos e regras básicas, vocês vão conseguir entender um pouco mais quando assistir o próximo jogo da NFL. Deixe no comentário por qual time você vai torcer nessa temporada. Um abraço e até mais!